Eu e meu melhor amigo, Glenn, crescemos em uma pequena cidade distante de muitas grandes metrópoles. A população era menor que 1.000 habitantes. Então sim, era um lugar bem interiorano, onde todo mundo conhecia todo mundo. Crescendo, boatos sobre coisas sinistras que aconteciam na cidade sempre circulavam, provavelmente falsos. Mas uma das histórias que se espalhava era sobre uma pequena comunidade abandonada há décadas, localizada a alguns quilômetros floresta adentro. Quando Glenn e eu estávamos no ensino médio, descobrimos por várias pessoas que a comunidade era real e que havia toda uma história por trás dela. Depois de descobrir isso, foi impossível resistir à vontade de ir até lá e ver do que se tratavam todos esses rumores. Tentamos planejar toda a viagem, mas no final, apenas enchemos uma mochila com água e lanternas e seguimos para a floresta. Conseguimos algumas instruções básicas para uma trilha mal feita que supostamente levava até lá e a seguimos por cerca de 5 quilômetros, mas então ela terminava. Não havia outras trilhas ou qualquer coisa, era apenas um beco sem saída. Minha primeira ideia foi que tínhamos caído em uma pegadinha elaborada, mas Glenn não estava convencido. De algum modo, ele conseguiu me fazer segui-lo por mais meio quilômetro mata adentro, sem seguir trilha ou direção alguma. Já tínhamos passado mais tempo do que o esperado e o sol já não estava mais a pino. Eu estava nervoso com a possibilidade de nos perdermos sem luz solar ou um caminho claro a seguir. Mas, justo quando estávamos prestes a voltar, Glenn avistou uma forma à distância. Estava longe demais para ver exatamente o que era, mas era rígida e definitivamente feita pelo homem. Conforme nos aproximávamos, a forma se revelou ser uma cabana desgastada e em ruínas. O telhado havia desabado e parecia que pessoas estiveram por ali recentemente, mas quando contornamos para o outro lado da cabana, havia um grande campo onde todas as árvores tinham sido cortadas. No campo, havia 6 cabanas de tamanhos variados, junto com algumas outras estruturas que eu não conseguia identificar bem. Ficamos chocados por realmente ter encontrado o lugar e, pessoalmente, era muito mais sinistro do que poderíamos imaginar. As casas estavam todas se deteriorando de uma forma ou de outra. Caminhamos até uma das cabanas mais próximas e entramos. Estava destruída, mas parecia que a maior parte dos móveis, como cadeiras e mesas de madeira, ainda estavam intactos e no mesmo lugar que foram deixados décadas atrás. O pôr do sol projetava longas sombras em tudo, o que realmente dava um ar ainda mais assustador ao lugar. Entrei no que acredito que deveria ser o quarto, mas enquanto olhava ao redor, ouvi alguém caminhando do lado de fora da cabana. Virei-me para dar um olhar nervoso para Glenn, mas ele não estava lá. Ficando em silêncio, olhei por uma fresta na parede para ver se a pessoa do lado de fora era Glenn, mas conforme os passos se aproximavam, avistei quem era. Era um homem alto e idoso, diria que na casa dos 50, seminu, e as roupas que tinha eram rasgadas e nojentas. Ele passou pela cabana e eu voltei a procurar por Glenn nos outros cômodos, mas ele deve ter saído em algum momento. Saí por uma janela quebrada e fiquei atrás da cabana enquanto tentava varrer o campo inteiro em busca de algum sinal do Glenn, mas não vi nenhum. Assumi que ele estava explorando uma das outras casas, mas não tinha ideia se ele estava ciente desse homem que havia acabado de entrar na comunidade abandonada. Em meu estado frenético de me mover ao redor da cabana e procurar por Glenn, percebi que havia perdido de vista o homem. Estava lutando para manter a calma enquanto a floresta escurecia cada vez mais. Então, de repente, houve um grito aterrorizante do outro lado da cidade abandonada. Espiei por trás da cabana e vi Glenn correndo pelo campo aberto. Uma vez que ele me viu, ambos corremos para a floresta de volta para casa. Felizmente, encontramos a trilha antes do sol se pôr completamente, porque uma vez que escureceu, só conseguíamos ver alguns metros à frente. Quando finalmente chegamos em casa, perguntei ao Glenn o que havia acontecido. Ele disse que estava explorando uma das casas, e conforme fazia isso,
começou a perceber que não parecia tão abandonada quanto as outras e que alguém provavelmente estava morando lá. Quando se virou para sair, o mesmo homem que eu havia visto estava do outro lado da cabana, segurando uma faca. Ele descreveu os olhos do homem como tendo um olhar de fome e, sem hesitar, o homem o atacou. Glenn gritou e correu, e acho que o homem não perseguiu por muito tempo. Não sabemos o que aquele homem teria feito conosco, mas foi estúpido ter ido até aquela cidade abandonada em primeiro lugar, e quase nos custou a vida descobrir isso. Isso aconteceu quase 4 anos atrás, durante uma viagem de carro que eu fazia pelo país. Sou um viajante assíduo e aventureiro, sempre em busca de longas viagens de carro e paradas em lugares incríveis para caminhadas e acampamentos por toda a nação. Na época, já estava na estrada há mais de um mês e decidi fazer uma pausa rápida em uma pequena cidade em Nevada. Enquanto batia papo com os locais no bar, eles me perguntaram se eu estava ali para ver as minas. Não sabia exatamente ao que se referiam e pedi mais informações. Eles então falaram sobre as centenas de minas abandonadas e cidades mineradoras espalhadas pelo estado. Quando voltei para meu trailer naquela noite, pesquisei e encontrei várias dessas minas interessantes não muito longe de onde eu estava. Eu tinha planejado apenas passar por Nevada, mas depois de ver isso, não pude resistir. No dia seguinte, parti em direção a uma das cidades mineradoras abandonadas. A parte da caminhada durou apenas 1h30, mas era quase toda subida. Ao chegar, a cidade estava numa parte plana de uma grande colina. Havia de 20 a 30 pequenas construções de madeira e no centro da cidade, um trilho de trem que levava até a entrada da mina. Caminhei ao longo desse trilho, observando as fileiras idênticas de estruturas de madeira. Eu estava mais interessado na mina propriamente dita do que na cidade fantasma, mas ainda assim era legal ver. Chequei uma das estruturas, mas estava cheia de terra e entulho, e tinha certeza de que todas as outras provavelmente estariam na mesma situação. Na entrada da mina, tirei minha lanterna e, ao apontá-la pelo túnel, este era tão longo que eu não conseguia ver o fim. Comecei a caminhar e quanto mais entrava, mais silencioso tudo ficava, até que eventualmente só restava o som dos meus passos ecoando pela mina. Depois de alguns minutos, cheguei ao fim dos trilhos e me deparei com uma placa avisando que a área além estava fechada. Claro, passei por ela. O túnel rapidamente se tornou mais raso e menos arredondado. Então, houve uma curva que começou a descer em declive e, em uma seção, o chão havia desabado. Alguém antes de mim havia montado uma passarela improvisada para atravessar a abertura, mas parecia incrivelmente perigosa e instável. Apontei a lanterna para baixo e o buraco era profundo o suficiente para me deixar preso permanentemente se eu caísse. Decidi voltar e desci por um dos outros corredores laterais que havia ignorado anteriormente, encontrando-me diante de uma escada que descia por um túnel íngreme. Novamente, iluminei com a lanterna e vi que o fundo da escada não era visível. Comecei a descida, mas não demorou muito para ouvir algo abaixo. Foi um barulho surdo ecoando pela mina. O eco tornava difícil saber se estava perto ou longe. Apontei a lanterna para baixo e, embora não visse a causa do som, consegui ver o fundo. Desci e me vi na base de outro corredor, e poucos metros à frente, encontrei o que causou o barulho. Uma grande pedra no meio do túnel, que eu pensei ter caído do teto, mas era fácil notar que era um tipo completamente diferente de rocha. O que levantava a questão: como ela caiu e fez aquele barulho? Obtive minha resposta quando iluminei o túnel mais adiante. 2 pessoas quase irreconhecíveis estavam no meio do corredor, cerca de 3 metros à frente. Um homem e uma mulher. De uma olhada, soube que não eram exploradores. O jeito como me olhavam era como se nem soubessem que eu era uma pessoa. Comecei a recuar
cuidadoso com meus movimentos para não os ameaçar de forma alguma. Quando cheguei à escada, temi colocar a lanterna no bolso e comecei a subir. No meio do caminho, juro que ouvi alguém agarrar os degraus abaixo de mim e começar a subir rapidamente. Olhei para baixo e vi apenas escuridão. Gritei e comecei a subir o mais rápido que pude. Corri para fora da mina e longe da cidade fantasma. Durante a caminhada de volta, reuni meus pensamentos, pensando que talvez o que ouvi foram seus passos, e no momento apenas confundi isso com eles me seguindo, mas ainda assim foi aterrorizante. Dirigi até uma delegacia na área e relatei o acontecido, mas pelo que sei, a polícia não fez nenhum tipo de busca ou algo do tipo, apesar de eu ter dito a eles que pareciam desnutridos e profundamente insanos. Mesmo que eles mesmos não soubessem, precisavam seriamente de ajuda. Desde então, pesquisei online e elaborei algumas teorias interessantes sobre por que eles poderiam estar lá. Havia vários casos na área de casais que desapareceram nos últimos 10 anos, na maioria das vezes por cometerem crimes horríveis e provavelmente fugindo da polícia. Isso me faz pensar como, se isso fosse verdade e eles fossem duas pessoas que cometeram crimes terríveis, então eu tive muita sorte de ter escapado depois de vê-los. Isso aconteceu há alguns anos, então me desculpem se alguns detalhes estão meio nebulosos. Eu tinha uma amiga muito próxima que vou chamar de Ana. Era julho e estávamos passando o tempo juntas quando ela me contou sobre uma casa realmente assustadora perto da casa dela. Até aquele ponto, a gente tinha explorado várias casas abandonadas durante o verão, e ela nunca tinha mencionado essa antes. Perguntei a Ana sobre a casa, e ela se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Ela me contou que, alguns meses atrás, ela e outra amiga entraram na casa. Nada parecia estranho ou fora do lugar, mas, enquanto estavam no que restava da sala de estar, ouviram um rosnado profundo vindo de todas as direções. Não apenas atrás delas ou acima, mas o som as cercava. Elas correram para fora e voltaram para casa, sem realmente falar sobre isso depois. Eu, sendo meio idiota, fiquei super interessado. A gente já tinha ido a um monte de casas antes, e nada realmente tinha acontecido. Consegui convencer Ana a me levar até essa casa. Ela deu uma risadinha meio nervosa. Concordou em me levar, desde que a gente fumasse um antes. Tá bom, não tenho certeza de que isso vai ajudar, mas ok. Então, ela preparou tudo, fez o dela e nós partimos. Era uma caminhada de 15 minutos da casa dela, e você realmente não conseguia ver a casa da rua. Estava cercada por árvores e capim alto. Encontramos um pequeno caminho até a casa, a apenas uns 20 metros da rua. Andamos ao redor da propriedade e não havia um pássaro sequer para ser visto ou ouvido. Simplesmente não havia vida selvagem alguma ao redor daquela casa. Andando ao redor, encontramos um pote de pregos, um pote de urina, um altar de algum tipo com 2 cadeiras na frente. Havia uma espécie de galpão a 10 metros da casa, com um fio de cobre levando ao sótão da casa. Encontramos 2 montes de terra que tinham grama crescendo em cima. Pareciam túmulos. No geral, era bem estranho, e eu estava desconfortável. Esse lugar tinha uma energia esquisita, e a gente nem tinha entrado nesse chalé ainda. Do lado de fora da casa, havia uma escada caseira no chão que parecia estar lá há muito tempo. Finalmente chegamos à porta da frente e entramos. O lugar estava meio queimado, com enormes buracos no teto. À sua esquerda havia prateleiras, e à direita a sala de estar, com 2 sofás queimados, uma TV, uma mesa, e através da sala de estar, a cozinha. A cozinha estava completamente carbonizada, impossível de entrar para dar uma olhada. O mesmo valia para o corredor dos fundos que levava aos quartos. Ao passar pela sala de estar, meio que segui Ana sem realmente entrar, esse lugar me dava arrepios. Havia galões de gasolina espalhados por todo o lugar,
e o ambiente era pesado e nada acolhedor. Enquanto eu olhava em volta, apoiado no sofá, olhando uma carteira, de repente ouvi passos acima de nós. Como disse antes, havia buracos no teto que levavam ao sótão, e não havia como chegar ao sótão pelo interior da casa. Assustado, olhei para Ana para ver se ela também tinha ouvido. Ela olhou para mim e de repente os passos vinham de todas as direções, acima de nós, ao nosso lado, na nossa frente. Entramos em pânico e corremos pela porta da frente de volta para casa. Depois que nos acalmamos, perguntamos uma à outra se tínhamos ouvido os passos. Estávamos 100% certas de que estávamos sozinhas naquela casa. Nas 4 semanas seguintes, eu via uma massa escura no meu quarto e pelo canto do olho. Estava tendo uma sequência de azar. A última vez que vi essa massa sombria, sofri um acidente de carro. E quando olhei pelo retrovisor, vi essa massa negra no meu banco traseiro. Não tenho ideia se isso estava conectado à casa que entramos, mas eu nunca mais volto naquela casa novamente. No ano passado, durante meu último ano do ensino médio, meu grupo de amigos estava sempre cheio de ideias mirabolantes. Bastava uma noite de fim de semana, sem planos para nos aventurarmos em busca de qualquer entretenimento. Foi exatamente o que aconteceu naquela noite. Eu e mais 2 amigos, tentando bolar algo para fazer. Um deles, o Mikey, vinha falando há algumas semanas sobre um lugar abandonado nas proximidades. Tínhamos ignorado a ideia por um tempo, mas, sem nada melhor para fazer, a sugestão de explorar o tal lugar não parecia tão ruim. Ele disse que era uma casa na borda da cidade, onde começavam as terras de cultivo, mas, fora a localização, era tudo o que sabíamos. Eu e os outros demos de ombros e topamos. Em 15 minutos, estávamos na estrada. Dirigimos por meia hora até chegar ao ponto onde Mikey indicou para virarmos numa estrada de terra. Poucos minutos depois, saímos da mata e lá estava a casa, grande, com um vasto terreno de fazenda abandonado ao redor. Saímos do carro, pegamos lanternas e nos dirigimos à porta da frente. A maçaneta girava, a porta estava destrancada, mas algo pesado bloqueava a abertura pelo outro lado. Circulamos até a porta dos fundos, que estava trancada, então entramos por uma janela quebrada ao lado da casa. Assim que entramos, um cheiro forte e horrível nos atingiu. Era uma mistura de mofo e carcaça de animal em decomposição. O pior cheiro que já senti. Meus amigos pareciam menos incomodados. Então continuamos explorando. Logo notamos pegadas por todo o corredor empoeirado. Pensamos pouco sobre isso, imaginando que o local era uma espécie de atração para adolescentes tolos como nós. No entanto, o lugar era assustadoramente vazio, sem móveis antigos ou lixo pelo chão. Ao percorrermos os primeiros cômodos e chegarmos ao corredor que levava à porta da frente, vimos um velho sofá com caixas em cima, bloqueando a entrada. Parecia que alguém havia juntado tudo o que estava na casa, para impedir a abertura da porta da frente. Subimos as escadas para verificar os quartos. No topo, iluminei o corredor com a lanterna. Havia 3 portas. As 2 primeiras levavam a quartos vazios. A terceira, também vazia, era muito menor que as outras. Isso nos confundiu porque, pela disposição da casa, esperávamos que esse quarto fosse o dobro do tamanho, já que não havia mais portas. Sem mais nada para ver, começamos a descer as escadas, mas no meio do caminho, todos ouvimos o mesmo som. Algo como uma bola batendo no chão, rolando e sendo rapidamente interrompida. O barulho vinha do andar de cima, de onde acabáramos de descer. Com cautela, verificamos os quartos novamente, mas não encontramos nada. O fato de todos nós termos ouvido exatamente a mesma coisa tornou a situação ainda mais estranha, pois sabíamos que algo havia acontecido, mas não havia nada lá em cima. Depois disso, o desconforto tomou conta de nós, e rapidamente deixamos a casa pela mesma janela por onde entramos. Ao caminharmos para a frente, onde o carro estava estacionado, entramos no veículo,
Mas antes de sair, notei duas janelas no andar de cima, do lado esquerdo da casa, e me lembrei especificamente que o pequeno quarto que nos confundiu tinha apenas uma janela. Apontei isso para meus amigos e todos ficamos olhando para as janelas do segundo andar, tentando entender o que estava acontecendo. Então, uma sombra passou rapidamente pelas persianas, seguida por uma luz fraca que brilhava por trás da janela. Na luz, podíamos ver a figura de um homem nos observando. Coloquei o carro em movimento, fizemos um retorno e aceleramos pela estrada de terra para sair dali o mais rápido possível. Após alguma discussão, Mike nos convenceu a ligar para a polícia, mas eles não encontraram nada na casa. Quem quer que estivesse lá havia se mudado e provavelmente levado tudo consigo. Olhando para trás agora, só fico aliviado por não termos insistido em procurar mais cômodos enquanto estávamos lá em cima. Se tivéssemos feito isso, não duvido que quem quer que estivesse escondido lá estaria preparado para tomar medidas drásticas para não ser encontrado. Moro numa área rural no norte do Reino Unido, cerca de 20 minutos fora da vila onde vivo. Existe um grande complexo de prédios abandonados. Nunca consegui uma resposta concreta sobre o que esses prédios costumavam ser. Alguns dizem que era uma fazenda antiga, outros afirmam que era uma base da RAF, Força Aérea do Reino Unido. De qualquer forma, é um lugar incrível para explorar e o sonho de qualquer criança. Hoje sou mais velho, mas praticamente cresci lá, passando muitos verões nesse lugar com meu grupo de amigos. Todos nós crescemos, então não vamos mais. Mencionei as vezes que estive lá para demonstrar quão confortável sou com esse lugar. Qualquer sensação assustadora, normalmente associada a prédios abandonados, desapareceu por causa das inúmeras vezes que estive lá. Também devo mencionar que em todo o tempo visitando esse lugar com meus amigos, nunca vimos mais ninguém lá. Era meio que nosso lugar. Numa noite, estava relaxando em casa com um amigo. Ambos estamos indo para universidades diferentes em algumas semanas. Então estávamos bastante reflexivos e começamos a falar sobre nossa infância e, em particular, nossas várias idas a esses prédios abandonados. Eventualmente, embora já fosse tarde, a curiosidade falou mais alto e decidimos entrar no carro dele e dirigir até o local. Quando chegamos, estava completamente escuro e não tínhamos nenhum equipamento, exceto as lanternas dos nossos celulares. Ele até tinha vindo direto do trabalho, então estava de terno formal. Chegamos ao local e começamos a andar, olhando todos os prédios e relembrando histórias dos verões que passamos lá. Estávamos conversando sem cuidado e alto. Em retrospecto, isso provavelmente foi um erro. Estávamos bem no meio do complexo quando começou um barulho alto de batidas, som de metal contra metal. Isso nos assustou e ambos pulamos. Tentando nos acalmar, dissemos um ao outro que provavelmente era o vento. Não demorou muito para percebermos que não poderia ser. As batidas tinham um ritmo, mas era um ritmo que continuava mudando. Algumas vezes até tinha uma melodia reconhecível, como We Will Rock You, do Queen. Nesse ponto, eu e meu amigo estávamos aterrorizados. Começamos a voltar o mais silenciosamente possível, na direção de onde o carro dele estava estacionado. Só tínhamos andado alguns metros quando eu acidentalmente pisei em uma placa de MDF no chão. Ela quebrou com o que parecia ser o som mais alto do mundo. Naquele momento, as batidas pararam abruptamente e tudo ficou em silêncio. Começamos a nos afastar novamente. Só tínhamos ido um pouco mais longe quando algo que nunca vou esquecer, mas gostaria de poder, aconteceu. Ouviu-se uma voz. Parecia irritada. Era alta e clara o suficiente para ouvir a voz de um homem falando inglês. Mas o que dizia não fazia sentido. Apenas uma mistura aleatória de palavras e frases jogadas para fora sem nenhuma pausa. Nesse ponto, nós dois perdemos a compostura. Corremos em direção à saída, suprimindo a vontade de gritar como crianças. Enquanto corríamos para a entrada,
Passamos por outro prédio. Enquanto passávamos, bastante alto desta vez, ouvimos outra voz. Era a voz de um homem novamente, mas definitivamente diferente da primeira. Estava dizendo um sortimento similar de nada, mas não paramos para ouvir. Corremos até chegarmos ao carro dele. Jogamo-nos para dentro e arrancamos. Voltamos para minha casa e pode não parecer tão assustador agora, mas algo sobre aquelas vozes vindo dos prédios abandonados instigou o medo na parte animal do meu cérebro. Nos primeiros dias da pandemia, com os restaurantes fechados, eu aceitava trabalho onde encontrasse. Um antigo amigo me deu a dica de que um consultório médico precisava de alguém para fazer um pouco de arquivo. Eu poderia ir à noite para limitar o contato direto com as pessoas, então agarrei a oportunidade sem pensar duas vezes. Ironia das ironias. O trabalho no consultório médico era a opção mais segura que me haviam oferecido até então, considerando a situação da pandemia. Queria evitar o ônibus por causa da aglomeração, então decidi usar um aplicativo de carona. Não era tão caro na minha região e eu realmente não queria pegar o vírus. Fui quase às 3 da manhã, depois que a equipe de limpeza havia saído. Estava me repreendendo por ser tão cauteloso, pois estava exausto. Cheguei cambaleando na rua à procura do meu carro de aplicativo e, para meu alívio, o carro me encontrou quase imediatamente e parou perguntando se eu era o usuário do Uber enquanto eu andava sem rumo pela rua procurando. A viagem estava demorando, mas como me mudei para cá no ano passado, não conhecia bem todas as áreas ao redor e não pensei muito nisso. Tentei passar o tempo jogando no meu telefone e coisas do tipo. O carro não tinha um carregador compatível com o telefone e eu não tinha certeza se o prédio teria um, então queria economizar a bateria para poder chamar um carro de volta. Coloquei meu telefone em modo avião e eventualmente adormeci devido a uma combinação de cansaço e tédio. Não costumo usar muito o serviço de caronas, então estar sozinho com um motorista estranho sempre me deixava um pouco tenso. Mas esse cara tinha um carro bem comum e uma aparência muito padrão. Ele até parecia um pouco com meu irmão. Jovem, bem arrumado, ouvindo jazz. Nada que me fizesse pensar que precisava microgerenciar a viagem. Quando chegamos, o motorista tentou me acordar me chamando da frente, mas eu estava num sono tão profundo que mal conseguia distinguir isso do meu sonho. Finalmente ele me cutucou de forma desajeitada na perna para me acordar e continuou dizendo: Moça, chegamos. Fiquei envergonhada por estar tão fora de mim. Então só agradeci rapidamente e saí do carro para o prédio. Ao olhar em volta, comecei a perceber que nada era o que eu esperava de um parque empresarial. Eu tinha visto uma vista da rua do prédio quando procurei o negócio pela primeira vez e parecia ser uma praça de strip mall. Quanto mais eu andava, mais os alarmes soavam em meu instinto. A estrutura estava semi-dilapidada e estava escuro como breu para além da entrada. Eu esperava que algumas luzes estivessem apagadas à noite, mas não todo o prédio. Atravessei o que restava do lobby, dizendo a mim mesma que eles deviam estar apenas reformando, e segui as placas para as escadas. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos, tudo o que passei foram equipamentos de construção, algumas portas trancadas e janelas quebradas. Tinha certeza de que não encontraria um consultório médico, e imaginei que talvez tivesse confundido o endereço. Peguei meu telefone para verificar, mas assim que saí do modo avião, mal conseguia sinal. Continuei me movimentando pelo prédio, procurando um sinal mais forte. Eventualmente, confirmei no meu texto que tinha anotado o endereço correto, apenas rolando para trás, o que não exigia sinal. Como só tinha entrado há poucos minutos, pensei em tentar entrar em contato com o motorista porque, se eu tinha digitado o endereço correto, só seria justo ele continuar minha corrida até o lugar certo e me salvar as taxas adicionais de chamar uma segunda viagem.
considerando que toda essa confusão foi dele. O aplicativo demorava para carregar com meu sinal fraco, mas antes que eu conseguisse uma nuvem de recepção, ouvi um barulho de algo se mexendo no andar inferior do prédio. Estava no último andar, e a única escada de que eu sabia era a que eu tinha subido. Então, o que me forçou a ir para o meio do prédio era que não havia como sair da situação sem encontrar quem estava lá embaixo. Num prédio abandonado, nas últimas horas da noite, imaginei que as chances eram altas de ser alguém sob o efeito de drogas, e eu não tinha desejo nenhum de tentar passar por essa pessoa, especialmente porque era tarde o suficiente para que eles provavelmente estivessem agitados e nervosos. Tentei enviar uma mensagem para um grupo de amigos com meu endereço e um pedido para ligarem para a polícia, para me ajudarem a sair da propriedade, porque eu não me sentia segura andando naquela vizinhança à noite e não tinha sinal suficiente para chamar um novo carro, mas a mensagem não enviava. O sinal era muito fraco. Desisti de tentar fazer o telefone funcionar e comecei a procurar por outra escada ou até uma janela com sacadas ou caçambas que pudessem ser usadas para sair do segundo andar em último caso. Corri para uma porta com sinal de escada, mas as escadas estavam completamente dilapidadas. Era basicamente só um buraco até o primeiro andar. Nesse ponto, o pior cenário começou a se desenrolar. Ouvi quem estava no andar de baixo começando a subir as escadas. Pensei rápido e imaginei que, baseado no meu passeio pelo andar, o piso era basicamente um grande loop, então teria que esperar por essa pessoa subir as escadas, esperar que eles chegassem até o topo e então correr na direção oposta de onde estavam indo, tentar descer as escadas e sair do prédio a tempo de chegar à rua sem encontrá-los. Não esperava ser perseguido ou algo do tipo, mas não queria irritar alguém sob o efeito de drogas ou um morador de rua que pudesse estar vivendo ali e sentir que eu estava invadindo seu espaço e se tornar hostil comigo, ou ter qualquer tipo de interação que pudesse ocorrer naquela hora num parque industrial abandonado. Segurei a respiração por o que pareceu 5 minutos, mas provavelmente foram mais próximos de 30 segundos, e a pessoa apareceu no topo das escadas. Para meu alívio, era apenas o motorista do Uber. Imaginei que ele tinha voltado por mim, percebendo que tinha me deixado no lugar errado, um lugar que poderia ser perigoso. Saí de trás da viga onde estava escondido e comecei a acenar para ele, mas então processei que não havia como ele saber que este tinha sido o endereço errado. Meu estômago deu um salto e meu sangue gelou. Fiz contato visual com ele brevemente e ele estava completamente calmo e composto, mas respirando pesadamente e bloqueando a escada para baixo. Num dia normal e racional como observador externo, eu poderia pensar em uma dúzia de razões inocentes para ele ter voltado, mas naquele momento, parado diante dele, eu simplesmente sabia no meu íntimo que essa era uma pessoa com más intenções. Não me lembro muito mais dos minutos seguintes. Operando puramente por memória muscular e instinto, eu me joguei na abertura da segunda escada e simplesmente me deixei cair. Felizmente, acho que ele não viu para onde eu tinha ido inicialmente, e embora eu estivesse com muita dor para saber na hora, nada estava completamente quebrado. Levantei-me e atirei-me em qualquer coisa que parecesse ser a porta. Estava escuro demais para dizer. Eu estava desorientado pela queda, e não estava num estado de espírito calmo o suficiente para pensar em usar a lanterna do meu telefone. Além disso, em retrospecto, parte de mim provavelmente sabia que isso chamaria muita atenção para minha localização. Justo quando estava prestes a alcançar a porta, ela se abriu com uma luz cegante, brilhando direto nos meus olhos. Meu primeiro pensamento, embora não totalmente coerente, foi que havia mais um desses caras, e eu tropecei para trás, tentando encontrar algo atrás do qual me esconder. Antes que eu pudesse, uma voz chamou: "Certo, aqui é o departamento de polícia", todos no chão com as mãos na cabeça. A princípio, não acreditei que fosse a polícia. Estava em tal modo de luta ou fuga
e já havia me comprometido com a fuga, que continuei procurando maneiras de sair. Ele continuou apontando a lanterna diretamente para mim, enquanto eu cambaleava e gritava: "Ei!" Eu disse no chão agora, mãos para fora, mãos onde eu possa vê-las. Ele soava tão autoritário que eu automaticamente fiz exatamente o que ele pediu. Ele se aproximou de mim e finalmente desviou a luz de mim. Demorou 1 segundo para minha visão noturna ajustar, mas uma vez que ajustou, pude ver que ele realmente era um policial. Tentei explicar o que estava acontecendo, mas primeiro ele começou me fazendo todas essas perguntas. E isso, combinado com o que acabara de acontecer e meu medo do motorista voltar, tudo se acumulou e me fez incapaz de formar uma única frase articulada. Ele estava até fazendo perguntas fáceis como: "Você pode me dizer seu nome? Você tem facas, agulhas ou algo que possa me furar ou cortar? Você prefere falar aqui dentro ou lá fora?" Minha total incapacidade de responder a princípio o levou a acreditar que eu estava sob o efeito de alguma substância. Ele me dirigiu até o carro dele e, uma vez que eu estava seguramente fora do prédio, comecei a recuperar um pouco a orientação. Sentei na borda do banco traseiro do carro de polícia, com a porta aberta voltada para fora, enquanto ele ficava do outro lado e fazia as mesmas perguntas novamente. A primeira coisa que consegui pensar em perguntar foi: "Meus amigos ligaram para você? O que eles disseram?" E ele explicou que não, ninguém tinha ligado para ele. Ele estava patrulhando a área e notou um carro parado do lado de fora deste prédio, que é conhecido por ser condenado e ninguém deveria estar dentro, e quando estão, não estão fazendo nada de bom. Ele começou a fazer um discurso sobre como, se eu tinha ido usar drogas ou encontrar um cliente, ele tinha recursos que poderia me indicar, e que este não era um lugar ideal para fazer nenhuma dessas coisas, perguntando se eu tinha um lugar seguro para ficar naquela noite. Mas eu estava presa em outra coisa que ele tinha dito. Finalmente tudo se encaixou. O carro. Contei toda a minha história do carro de aplicativo em um vômito de palavras frenético. Ele olhou ao redor e o carro não estava mais lá. O policial adivinhou que o cara tinha ido embora enquanto estávamos conversando dentro do prédio. Ele me perguntou todos os detalhes que eu lembrava e eu contei, mas não eram muitos. Eu estava cansada demais quando a corrida começou para acompanhar muito, mas o policial percebeu que eu poderia abrir o aplicativo do Uber e pegar todas as informações. Ainda não havia recepção suficiente lá, mesmo ao ar livre, então aceleramos pela estrada, e uma vez que tive sinal suficiente, o aplicativo voltou à vida, e eu tinha 4 notificações perdidas do Uber. Diziam: "Olá, cheguei", e "Não te vejo, você pode confirmar o endereço de embarque está correto?", e "Estou com meus alertas ligados", e, finalmente, "Infelizmente, seu motorista teve que cancelar". A princípio, pensei que o motorista fosse tão astuto, a ponto de me pegar enquanto enviava essas mensagens falsas e cancelava para que o GPS não nos rastreasse, sabendo que eu não notaria, porque estava dormindo com o meu telefone desligado, exonerando-se. Mas, em vez disso, verifiquei os detalhes do carro, verifiquei novamente e definitivamente não era o mesmo motorista. A pessoa que me levou até lá não era meu Uber. Meu motorista estava em outro lugar na rua quando esse cara parou para mim. O policial anotou minha declaração e disse que ficariam de olho no cara, mas o melhor que eu pude dar a eles para seguir era basicamente um homem caucasiano de aparência jovem, com cabelo castanho, costeletas, barbicha e um sedã de 4 portas, vestindo um moletom com zíper. Talvez ele tivesse um capuz, o que é comum em cada 4 caras nesta cidade. Sinto-me tão abençoada por ter sobrevivido a esse quase desastre. Escusado será dizer que não uso mais serviços de carona. Verifico 4 vezes a placa do carro e o nome do motorista. Nunca se sabe. Trabalhei como enfermeira em vários hospitais e instalações antes do atual hospital em que trabalho. Fui enfermeira em um hospital geriátrico que ficava a 30 minutos da minha casa.
Eu já tinha experiência em trabalhar com pacientes de idade avançada, portanto isso não era novidade para mim. Eu estava trabalhando nesse hospital há apenas 2 semanas, e você logo entenderá o porquê. Isso aconteceu no meu penúltimo turno de trabalho nesse hospital, sem que eu soubesse no início daquela noite. Eu estava trabalhando no turno da noite e estava dormindo menos de 1 hora. Fui designada para a ala de Alzheimer. Os pacientes dessa ala me adoravam. Minha presença, como uma jovem de 20 e poucos anos, entre os residentes dessa ala que de certa forma ficavam sozinhos, flutuando em suas mentes, tenho certeza, me viam como um sopro de ar fresco, alguém que poderia prendê-los ao agora. Se você ficar sozinho, pode viajar mentalmente para outros lugares, mas com outra pessoa em seu espaço, você fica preso àquele momento. Eu estava lidando com vários pacientes naquela noite, mas um deles estava um pouco mais inquieto do que os outros. Seu nome era Lena. Era a primeira noite que eu lidava com ela, e sempre que eu entrava em seu quarto, ela me contava sobre as vozes que ouvia e o homem vestido de preto que ela estava vendo no canto do quarto. A outra senhora no quarto pediu que a cortina fosse fechada antes do início do meu turno, para que Lena a deixasse em paz. Ela era uma senhora doce que sorria sempre que eu estava perto dela, mas não falava muito e era muito esquecida. Como eu começava meu turno por volta das 21 horas, a maioria dos pacientes já estava dormindo às 23 horas, mas não Lena. Sempre que ela me chamava ao quarto, ficava assustada com as supostas vozes que ela dizia estar ouvindo e com o homem de preto que supostamente ficava olhando para ela. Não vou mentir, isso estava me assustando um pouco. Acredito que em sua mente ela estava vendo e ouvindo essas coisas e eu simpatizava com ela porque as imaginava muito assustadoras. Mesmo assim, fiz o possível para acalmá-la e fazê-la dormir. Não quis ligar a TV para acalmá-la porque queria ser cortês com outro paciente no quarto. Segurei as mãos de Lena e disse que não havia problema em respirar e relaxar. Lembrei-a que ela não estava ali sozinha e que eu estava sempre a um telefonema de distância. Isso pareceu funcionar. Lena relaxou por um tempo e na próxima vez que entrei no quarto ela estava dormindo. Uma vez que a maioria dos pacientes está dormindo, a noite passa muito mais devagar. O tempo quase se move ao contrário. 1 ou 2 horas depois, eu estava na sala de roupas de cama abastecendo o meu carrinho quando ouvi algo no quarto. Era um quarto relativamente pequeno, morto e silencioso. Além disso, eu estava com a porta fechada, por isso foi estranho ouvir outro barulho. Virei-me, não vi nada e continuei a abastecer o meu carrinho. Então senti o que só posso descrever como uma mão em meu ombro. Olhei para o meu ombro, dei um pulo e gritei. Mas não havia nada em meu ombro. Não havia ninguém na sala. No entanto, eu sabia que havia sentido algo forte e pesado, basicamente agarrado em meu ombro. Fui para o corredor por 1 segundo para acalmar minha cabeça. Não havia nenhuma outra enfermeira à vista. Tudo estava muito calmo. Eu não tinha mais nada a fazer a não ser continuar o que estava fazendo. Continuar abastecendo o carrinho até que estivesse cheio. Então fui para a porta e caí no chão e comecei a gritar, pois meu coração ficou imediatamente na garganta. Havia um homem vestido de preto, parado do lado de fora da porta, olhando pelo vidro e sorrindo. Meus gritos eram altos o suficiente para acordar todos. Ele desapareceu de vista pela janela de vidro da porta. Segundos depois, a porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras veio me ajudar a sair do chão, pois eu estava histérica. Perguntei se ela tinha visto o homem vestido de preto. Sua resposta foi: "Que homem? Não há mais ninguém aqui." Verificamos todos os quartos da enfermaria. Não havia ninguém vestido de preto lá dentro. Meus gritos acordaram Lena de um sono leve que ela devia estar tendo, e quando entrei em seu quarto, ela começou a falar dos gritos. Dessa vez, os gritos que ela não sabia que eram os meus. Perguntei a ela como era esse homem de preto, se ele estava sorrindo. Notei que suas sobrancelhas estavam apontadas para baixo, enquanto sua expressão mudava para parecer mais concentrada. Ela perguntou: "Como você sabia?" E mesmo com meu coração ainda acelerado, senti que ele deu um salto quando ela disse isso. Ela começou a gritar: "Me tire daqui, ele está chegando!" As outras enfermeiras entraram e tentaram acalmá-la. Naquela noite fui transferida para uma ala diferente com outra pessoa e acabei indo para casa mais cedo porque estava muito assustada. No dia seguinte, mandei uma mensagem para a enfermeira-chefe,
dizendo que meu próximo turno seria o último. A experiência me traumatizou e eu não queria mais ficar naquele prédio. Recebi uma resposta tão amigável quanto eu poderia esperar. Nunca fui diagnosticada com nada, nem nunca lidei com alucinações de qualquer tipo. Estou ciente dos efeitos da falta de sono, mas isso foi outro nível. Não sei se minha mente começou a me pregar peças pelo que Lena me disse a noite toda, mas a sensação da mão em meu ombro e a imagem do homem sorridente atrás da porta de vidro correspondiam à descrição que um paciente continuava dando várias vezes. Essa foi uma daquelas ocorrências sobrenaturais inexplicáveis que acontecem uma vez na vida. Pelo menos, eu espero que seja a única. Certa vez combinei de encontrar uma garota no Tinder chamada Fernanda, de quem ainda sou amigo. Ela me pareceu legal logo de cara. Tinha várias tatuagens no braço esquerdo, cabelos ruivos e adorava malhar, como mencionava em seu perfil. Uma de suas fotos foi tirada no telhado de um prédio bacana, com uma vista incrível. Perguntei onde ficava, e ela me disse que era um hospital abandonado na periferia da cidade. Muito legal para explorar à noite e bem fácil de entrar. Normalmente havia um policial patrulhando o enorme estacionamento à noite para impedir a entrada de invasores, mas ela disse que era muito fácil contornar a situação. Ela teve a ideia de irmos juntos até lá, como uma espécie de primeiro encontro, se é que posso chamar isso de encontro. Eu estava totalmente de acordo com a ideia. Ela parecia legal, e essa parecia ser uma maneira legal e diferente de conhecer alguém. Em vez do habitual, vamos tomar um drink. Fui buscá-la em sua casa a 10 minutos de distância e dirigimos por 20 minutos para chegar ao hospital. Esses 20 minutos nos deram uma boa chance de nos conhecermos um pouco e nos sentirmos confortáveis com a personalidade um do outro. Quando chegamos ao hospital, ela me disse para estacionar em uma rua sem saída escondida por um monte de arbustos altos, que ficava a 5 minutos de caminhada até o interior do hospital. Pulamos essa pequena barreira que separava a rua do estacionamento do hospital e depois corremos pelo amplo terreno aberto em direção à grama, ao lado da entrada que ela sempre usava. Ela nos levou a uma janela quebrada que dava para o porão do hospital. Parecia um pouco assustador, mas eu aceitei. Fiquei feliz por ter usado roupas velhas e confortáveis, como ela me disse, porque eu sabia que iria rasgá-las em algum lugar. Usamos as lanternas dos nossos celulares, já que não trouxemos nenhuma luz especial para trabalhos pesados nem nada. Ela parecia conhecer todo o hospital como a palma da mão. Ela nos levou até a escada, até o andar de cima. Devo dizer que ficar sozinho com mais uma pessoa em um lugar como esse à noite era muito assustador, mas eu não tinha ideia do quão assustador estava prestes a ficar no primeiro andar. Fernanda falava tão alto que eu quase queria mandá-la calar a boca. Eu estava paranoico, seríamos descobertos por causa da voz dela. No corredor em que estávamos, parecia que uma porta estava abrindo ou fechando. Algo ecoou pelo corredor até nós. Ela também ouviu e ficou em silêncio. Eu lhe perguntei em um sussurro se era normal que outras pessoas estivessem ali, e ela disse que às vezes, mas quase nunca acontece. Desligamos nossas lanternas e esperamos. De repente houve um estrondo muito mais próximo de nós. Agora estávamos os dois nos debatendo no escuro. Voltamos para a escada e subimos correndo com as luzes acesas novamente. Quando estávamos alguns andares acima, sentimos que era possível falar em um volume normal novamente. Fernanda me disse que a polícia nunca entrava lá, então poderiam ser outros exploradores. Mas o mais estranho era que não havia sinal de outra luz naquele corredor. Ninguém normal estaria andando no escuro. Então ouvimos sons ecoando do poço da escada de saída onde estávamos. Alguém estava subindo as escadas. Mais uma vez, nós nos mexemos. Ela abriu o caminho dizendo que sabia para onde ir.
Corremos por alguns minutos por esse labirinto de um edifício. Eu estava realmente surtando. Parecia que estávamos sendo seguidos e eu não tinha certeza se preferia que fossem os policiais ou outra pessoa. Ela nos levou a um pequeno local externo. Não estávamos no telhado mais alto, mas já era bem alto. Paramos para recuperar o fôlego. O fato de estarmos sendo seguidos estava acabando completamente com a vibração. Ela até parecia preocupada, e eu a considerava uma especialista naquele lugar. Depois de alguns minutos, relaxamos um pouco e passamos por uma janela quebrada até o teto dessa grande sala. Essa parte foi assustadora, porque ela queria caminhar por aquelas longas e estreitas tábuas de madeira com uma queda de 3 metros abaixo de nós. Uma queda dessa altura poderia causar ferimentos, mas eu não queria parecer um covarde. Eu a segui pela tábua de madeira longa e irregular até chegarmos ao topo desse pilar, onde uma tábua parava e outra começava. Sentamos naquele pilar para relaxar e conversar, com nossas pernas penduradas na borda e com vista para a escuridão lá embaixo. Era assustador lá dentro, e eu achava que estávamos sozinhos, até ouvir um som vindo debaixo de nós. Parecia alguém andando. Nossa presença já era conhecida por quem quer que estivesse lá dentro. Ligamos nossas lanternas e as apontamos para baixo. Logo abaixo de nós, de pé no pilar, olhando diretamente para nós, havia um homem de uns 40 anos, com um gorro preto, vestindo uma jaqueta preta e calça de moletom preta. Ele sorriu para nós e disse com uma voz grave e assustadora: Desçam. Enquanto ele acenava para que descêssemos, eu perguntei: Vocês são da polícia? Ele ignorou minha pergunta como se não tivesse me ouvido e repetiu: Desçam. Com seu sorriso assustador. Fernanda e eu nos levantamos assustados e começamos a caminhar de volta pelo estreito pedaço de madeira. Eu estava com mais medo de cair agora do que antes. Não tinha ideia do que aquele homem faria conosco. Quando já estávamos na metade do caminho, o homem saiu correndo da sala abaixo de nós por uma porta. Com certeza ele tentaria nos pegar. Tínhamos que nos apressar. Conseguimos atravessar e tentamos sair dali, sabendo que aquele homem era perigoso. Quando estávamos descendo, correndo até as escadas do poço, no lado oposto do hospital, ouvimos a porta alguns andares acima de nós se abrir e se fechar. E em seguida, passos descendo os degraus. De alguma forma, ele havia nos seguido. Estávamos nos arrastando como se estivéssemos correndo para salvar nossas vidas. Conseguimos voltar ao primeiro andar e corremos de volta para o lado oposto do hospital, por onde havíamos entrado. Voltamos para o porão e escalamos a janela quebrada. Todo o processo de escalar aquela janela foi assustador, porque eu fui o segundo a sair, e tinha medo de que minhas pernas fossem agarradas a qualquer momento, mas acho que naquele momento perdemos o homem de vista. Corremos de volta para o estacionamento, para o meu carro, e quando chegamos lá, a primeira coisa que fizemos foi trancar as portas e recuperar o fôlego. Foi um pesadelo completo. E, de alguma forma, o fato de termos passado por isso juntos criou uma espécie de vínculo instantâneo entre nós. Saímos de lá e paramos em uma lanchonete para comer e organizar nossos pensamentos no carro. Ficamos uma hora conversando e depois a deixei em casa. Fernanda e eu mantivemos contato ao longo dos anos, e embora tenhamos nos envolvido romanticamente por alguns meses, acabamos ficando apenas bons amigos. Nenhum de nós jamais voltou àquele hospital. Há 3 anos contraí meningite bacteriana. Moro no sul da Flórida e não acredito que tenha havido um surto ou algo do gênero. Portanto, não tenho certeza de como contraí a doença ou de quem poderia tê-la contraído. Comecei a desenvolver sintomas muito ruins.
Dores de cabeça fortíssimas, confusão, sonolência, náusea e falta de apetite. Mas quando as alucinações começaram, foi quando soube que tinha algo realmente sério. Deitada doente na cama, enquanto meu marido estava no trabalho, ouvi uma voz de criança chamando mamãe no andar de baixo. Não temos filhos. Levantei-me da cama e olhei para a escada para chamar o nome do meu marido. É claro que ele não respondeu, porque estava no trabalho. A dor de cabeça que tive ao ficar de pé foi demais, então voltei para a cama. Pela segunda vez, ouvi uma voz me chamando no andar de baixo. Peguei o telefone e liguei para o meu marido, gritando para ele que estava ouvindo a voz de uma criança assustadora de dentro de casa e que achava que estava tendo alucinações. Ele ouviu o quanto eu estava angustiada pelo telefone e saiu mais cedo do trabalho para me levar ao hospital. Enquanto esperava que ele chegasse em casa, troquei de pijama e, ao fazer isso, tive que correr para o banheiro para vomitar. Enquanto vomitava, ouvi outra voz do lado de fora do banheiro. Não conseguia ouvir o que ela poderia ter dito, nem saber se era a mesma voz que eu tinha ouvido. Eu estava perdendo a cabeça. Não fui diagnosticada até chegar ao hospital e, aparentemente, se não tivesse sido tratada, o que eu tinha poderia ser muito sério, até mesmo fatal. O médico me disse que a parte das alucinações era bastante incomum, mas não inédita. Recebi antibióticos por meio de uma agulha, pouco tempo depois de chegar ao hospital com meu marido. O médico disse que tive sorte de chegar ao hospital tão rapidamente, pois se tivesse esperado muito mais tempo, isso poderia ter tido efeitos duradouros ou possivelmente ser fatal. Meu marido ficou comigo por algumas horas no quarto. Disseram-me que eu teria que ficar lá por alguns dias, ou até por uma semana, dada a gravidade dos meus sintomas. Por volta das 10 horas, ele saiu para ir para casa, pois trabalharia no dia seguinte. A enfermeira me disse para ligar para ela se eu tivesse qualquer problema. Embora eu ainda estivesse me sentindo completamente mal, cochilei rapidamente. Comecei a ter um sonho em que meu ex-marido estava no quarto, em cima da minha cama, olhando para mim e conversando. Ele dizia coisas horríveis sobre meu atual marido. Ele deu um tapinha na minha cabeça e disse que estava feliz por eu estar bem e que tinha vindo assim que viu que meu marido tinha ido embora. Ele começou a falar sobre como despreza meu atual marido e quer matá-lo. Ele continuou esfregando minha testa e depois saiu do quarto. Muitas vezes tenho pesadelos com meu ex-marido por causa de como nosso casamento era tóxico e abusivo e porque ele o arruinou, mas prefiro não incluir detalhes. Acordei sonolenta e com a cabeça leve e olhei ao redor do quarto. Havia uma cadeira em frente à minha cama de hospital, mas ninguém estava sentado nela. Não estava lá quando meu marido saiu. Já era bem tarde da noite, então voltei a dormir. Acordei na manhã seguinte com a enfermeira no quarto. Contei a ela sobre o sonho estranhamente vívido que tive e ela riu e me disse que não era um sonho. Meu primo veio me visitar na noite passada. Eu disse a ela que não tenho primos que moram neste estado. Ela parecia mais séria agora e disse: "Bem, alguém que disse que é seu primo, David, a visitou ontem à noite. David era o nome do meu ex-marido." Depois de explicar melhor, a enfermeira chamou um médico e ele me disse que os antibióticos podem ter causado delírio, o que prejudicou minha capacidade de distinguir o sono da vigília. Por isso, eu estava ouvindo tão vividamente o que David estava dizendo. Liguei para o meu marido para contar o que havia acontecido e, é claro, ele ficou furioso e preocupado. Ele voltou novamente naquela noite depois do trabalho, mas naquele dia mandei uma mensagem para David perguntando o que diabos ele estava pensando ao me visitar e como ele sabia que eu estava no hospital. Minha mensagem foi entregue, mas ele a ignorou. Enviei outra mensagem dizendo que ouvi todas as ameaças que ele fez ao meu marido e que eu iria acionar a polícia. Minutos depois ele respondeu dizendo: "Eu nunca fiz ameaças ao seu marido. Eu simplesmente estava lá quando ouvi o que aconteceu para me certificar de que você estava bem. Você deve ter ouvido coisas enquanto dormia." Eu respondi: "Fique fora da minha vida, ou envolverei a polícia novamente." Depois disso, ele não respondeu mais. Nunca contei ao meu marido sobre as ameaças que eu vi em meu estado sonolento e meio adormecida, porque não sabia se eram reais ou não, com uma mistura de antibióticos e o fato de eu já ter tido alucinações audíveis estranhas no dia anterior. Não acho que seja impossível que o que eu vi não tenha sido realmente o que foi dito, mas posso estar errada.
Na semana seguinte, finalmente deixei o hospital.